Que a paz esteja com todos que vão estar vendo esse vídeo. Pessoal, eu vou estar falando aqui sobre um assunto em que algumas igrejas ensinam que a mulher ela não pode ensinar e nem exercer nenhum papel de autoridade nas igrejas, como pastora, missionária, diaconisa. E o versículo que essas igrejas usam é 1 Timóteo 2,12, que diz: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então o versículo que é claro está dizendo que a mulher ela não pode ensinar. Alguma pessoa ela pode ler esse versículo, uma mulher, ela pode ser enganada a deixar de ensinar, a deixar de evangelizar, porque ela vai entender que a palavra de Deus está dizendo que a mulher não pode ensinar. Mas nós não podemos entender todo o versículo ao pé da letra. Alguns versículos nós precisamos estudar aqueles versículos. Por exemplo, tem versículos na Bíblia em que Jesus ele manda cortar a mão. Então, se nós formos entender todo o versículo como literal, nós vamos ter que cortar a nossa mão, vamos ter que cortar o pé. Não é assim? Então, nós não podemos entender um versículo que nós lemos, alguns versículos precisam ser estudados. Então, esse versículo aqui de 1 Timóteo 2,12, que diz que a mulher não pode ensinar, tem que ser estudado. A mulher, várias mulheres da Bíblia, no Novo Testamento, ensinavam a palavra de Deus. Como, por exemplo, Jesus ele apareceu primeiramente para quem? Para uma mulher, e aquela mulher foi e anunciou o Evangelho, anunciou a ressurreição de Jesus. A palavra de Deus também diz que nos últimos tempos, Deus ele iria derramar o seu Espírito sobre os servos e as servas dele, para que eles iam profetizar e sonhar sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito, para que profetizem. Então, como é que a pessoa vai profetizar sem falar ou sem ensinar? Então, se o Espírito Santo ele é derramado sobre o homem e a mulher, para que é o Espírito Santo? É para levar a palavra de Deus. É para isso que o Espírito Santo ele foi derramado. Então, o homem e a mulher estão autorizados para ensinar. Outro motivo, nós vemos que várias mulheres da Bíblia ensinavam, como por exemplo, Priscila, que era esposa de Áquila. Eles ensinavam a palavra de Deus, e isso você vai ver nas cartas. Então, existem vários versículos na Bíblia que mostram que a mulher ela pode ensinar, ela pode falar em público. Um caso agora que eu estou me lembrando é o caso daquela mulher que apareceu para Jesus e ela estava apanhando água. E Jesus ele mandou aquela mulher chamar o marido dela, né? E ela disse: olha, eu não tenho marido, né? E Jesus lhe falou: você falou bem que você não tem marido, né? Porque você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu. Então ele entende aquela mulher entende que Jesus é o Messias, né? E vai e leva a palavra de Deus para aquelas pessoas da região em que ela morava. E várias daquelas pessoas creem em Jesus por causa daquela mulher. Então a palavra de Deus ela autoriza a mulher a ensinar. Então como nós podemos entender o versículo de 1 Timóteo 2,12, que diz: não permito, porém, que a mulher ensine. Pois bem, vamos para a explicação. Nesta região, esse versículo, essa ordem só foi dada para aquelas mulheres daquela região, daquela igreja em que Timóteo era líder. Por quê? Porque era um costume daquela região, naquela época, em que as mulheres daquela região não podiam ensinar e nem falar
em público. Então Paulo aqui está dando uma ordem só para as mulheres desta igreja. Por quê? Para dar um bom testemunho e para que as portas sejam abertas para o Evangelho. É a mesma coisa, por exemplo, no Japão, os japoneses, quando eles vão entrar na casa, eles deixam o seu calçado do lado de fora e entram de pés descalços. Então, se eu for evangelizar em uma casa no Japão, é muito mais bonito eu deixar a chinela, o sapato lá de fora e entrar sem chinela. Mas aí eu penso, mas a palavra de Deus não diz para que eu entre em uma casa sem chinela. Mas eu devo entrar sem chinela por quê? Porque é o costume e a cultura daquele país. Se eu entrar de chinela, eles vão entender aquilo como uma falta de respeito e vão fechar as portas para o Evangelho. Não é assim? Por exemplo, é a mesma coisa de eu ir evangelizar uma pessoa em uma casa. E, por exemplo, eu vou evangelizar na casa do Zé. Vou evangelizar na casa do Zé. Eu sei que a mulher do Zé, ela não gosta. Eu sei que a mulher do Zé, ela não gosta que as pessoas se sentem no sofá. Ela comprou um sofá novo e ela não gosta que as pessoas se sentem. Então, se eu entrar e sentar no sofá, aquilo dali vai ser uma falta de respeito. E aquilo dali vai ser como se estivesse afastando aquela pessoa de Deus e não aproximando. Por quê? Por a falta de respeito. Então, quando Paulo ele diz, olha, eu não permito que as mulheres ensinem, era apenas por respeito àquelas pessoas daquela região. Esse era o vídeo, essa era a palavra. Se você gostou, deixe o seu joinha aí para que eu possa entender que você está gostando desse formato de vídeo, de mais explicação da palavra de Deus. Fique na bênção, fique na paz.